Olá, pessoal. Estamos começando mais um podcast, O Povo Pode. Esse canal de comunicação com todos vocês currais-novenses, para que nós possamos apresentar aqui outros currais-novenses que têm muita história para contar. E hoje é com grande satisfação e alegria que recebo no estúdio aqui da TV Câmara essa mulher forte, uma mulher empoderada e que vai nos contar muito sobre sua vida. Seja bem-vinda, doutora Tairlena, presidente da OAB Currais Novos e currais-novense forte, viu? Obrigada, Jorian. É pra gente uma satisfação estar aqui hoje, preparadas para bater aquele papo, né? Eu que agradeço, doutora, e eu lembro aqui, Thaís, que a minha equipe me fez corrigir um grande erro que nós estávamos cometendo, que em uma situação de não observância desse detalhe, nós ainda não tínhamos recebido uma mulher. E você é a primeira mulher a gravar conosco e a mostrar a Currais Novos o podcast O Povo Pode, porque o povo de Currais-Novenses pode, inclusive o povo feminino, o povo mulher, né, nos representa em todos os momentos, e eu quero aqui já me comprometer com a paridade, né? Para cada homem que apresentarmos aqui no Povo Pode, vamos trazer também uma mulher. Mas, doutora Thaís, deixando aqui já as boas-vindas para trás, vamos começar a nossa caminhada, né? Porque Currais Novos quer saber, e é uma pergunta tradicional do nosso podcast. Quem é a doutora Tairlena? Primeiro, agradecer a oportunidade de estar aqui falando nesse podcast, né? Uma honra para mim. E, além do mais, ser pioneira aqui como mulher e a representatividade feminina. Muito obrigada pela lembrança. Claro. E Thaís é uma sonhadora, né? Uma mãe, uma esposa, uma profissional que realmente busca ser sempre melhor e dar o melhor sempre. Guerreira, batalhadora, realmente não desiste fácil dos seus sonhos e está aí para o que deve da vida, né? Muito bem. Então, doutora, eu fico muito feliz porque você tem uma desenvoltura maravilhosa. Eu acho que dos convidados que até aqui recebemos, foi o quem é você mais tranquilo que tivemos, né? Porque falar de si não é fácil, né? Você tem que estar realmente muito bem resolvido para apresentar a sua pessoa. Mas, doutora, nós sabemos que você tem uma origem lá na capital, nascida na capital, uma garota de capital, e nós, Currais Novos, quer saber como foi essa infância lá em Natal, em que bairro foi, como foi a relação familiar, como foi a vida estudantil. Conte-nos um pouco sobre essa fase. Eu nasci na capital, né? Mas eu acho que o cheiro do interior, a busca realmente por paz, me trouxe até Currais Novos. Uhum. Eu nasci, me criei, fui cria metade do Alecrim e metade do Cidade Satélite, né? Lá em Natal. Então, assim, eram dois bairros. Um não era muito pacato, que o Alecrim, quem sabe Exatamente. Que é muito frenético, né? E minha avó morava lá, então, quando a minha mãe e meu pai trabalhavam, eu ficava a maior parte do tempo na casa dos meus avós. Fui muito bem criada, neta primogênita de um lado, né? Então, assim, fui muito mimada. E fui me criando lá no Satélite também, tive uma infância muito tranquila, muito pacata. Vivi realmente os melhores anos da minha infância. E isso me criou e me tornou a mulher que sou hoje, né? Brincava com um monte de menino na rua, né? Então, corria, brincava de bola, brincava de bicicleta, andava de skate, de patinete, de patins. Então, assim, a gente sempre conseguiu entrar nos lugares e nos espaços onde as pessoas... Thaís, e essa fama da capital ser um ambiente com mais violência, isso não lhe atrapalhou enquanto criança? Não, e para você ver um detalhe interessante, eu morava a 2 ruas do bairro Planalto. Para quem não sabe, o bairro Planalto antigamente, né, era conhecido como um bairro muito periférico, um bairro muito perigoso, e pelo próprio crescimento demográfico, o bairro foi criando uma proporção muito grande, que hoje é um bairro realmente de muita atratividade, inclusive para as classes médias e altas também lá dentro de Natal. E assim, nunca nos foi óbvio de brincar e de se desenvolver dentro da nossa comunidade. Por quê? Porque em todo canto existe o perigo. Em todo canto a gente precisa tomar cuidado. Em todo canto a minha mãe sabia orientar junto com meu pai a como se portar e até onde eu iria, né? Então foi aí onde a gente foi criando com as asas e a liberdade, mas também sabendo que a qualquer risco iminente de perigo,
carreira para casa. Taislena, estudante, como foi essa fase da sua vida? A Taislena, estudante, era uma pessoa que era muito compenetrada. Eu sempre tive muita energia. Então, assim, eu sempre focava nos estudos. Nunca fui a primeira da classe. Mas também sempre fui preocupada em tirar boas notas e dar o exemplo pro papai e pra mamãe, né? E realmente cumprir o dever de casa e a retornar com boas notas que desse pelo menos para passar, né? Porque a obrigação do papai e da mamãe era de pagar a escola particular, que não era barata na época, e devolver essa retribuição em forma de estudo. Era o mínimo que eu poderia devolver para eles, era isso. Muito bem, estamos conversando com a doutora Taislena, ela que é presidente da OAB aqui de Currais Novos, advogada, e vamos falar, lá na frente a gente vai falar sobre advocacia também, mas Thais, naturalmente que estamos em um podcast de Currais Novos, feito para a população currasnovense. Como foi sair da capital e chegar em Currais Novos? Como criou-se esse vínculo? Como você chegou nesse interior? Todo mundo pensa que eu nasci e me criei em Currais Novos. E é um motivo óbvio, né, gente? Há tanto tempo que eu apareço por aqui. Mas, na verdade, eu tenho... O meu pai, ele tem familiares aqui, né? E aí, naturalmente, a gente vinha visitá-los. E foi se criando um laço de amizade e de afeto muito grande. E aí, desde os meus 8 anos, que eu esperava... com muito entusiasmo e com muita expectativa e ansiedade as minhas férias do meio do ano para vir passar os 30 dias de férias aqui. Então acabava que eu entrava de férias amanhã, hoje eu já estava com a minha mala arrumada para vir para Currais Novos. Porque para mim era o motivo de maior liberdade, né? De estar aqui com as minhas primas, de estar aqui nas festividades de Santana. E eu gostava muito de tudo isso. Dessa energia que o interior traz, dessa afetividade. O povo de Currais Novos é um povo muito caloroso. Então, desde os 8 anos que eu vinha para cá. Então, eu não queria mais nem voltar. Eu chorava para não retornar. Mas assim, as obrigações escolares me forçavam a voltar. E aí, ficava nessa ida e vinda para lá. Ah, que coisa boa. E aí, Currais Novos, quem sabe, bebeu da água, né? Como todo bom seridoense, se apaixona. Eu acredito que a partir dos 8 anos, né? Chegou num período, adolescência, festa, namoros, e aí vem, não deixa de vir. É uma pessoa muito importante, nosso amigo, meu amigo em particular, uma pessoa que eu tenho muito estima, um irmão que a vida me deu. Doutor Rafael Diniz, como entrou esse cidadão na sua vida? A adolescência, rapaz, desperta um sentimento magnífico, né? E a vaquejada, então, magnífico também. E festeira, como eu sou, isso não é, né? Todo mundo sabe, me conhece, gosta, eu sei, gosto muito de festa, eu gosto muito de congregar com os meus amigos. E conheci Dr. Rafael numa vaquejada, né? E aí, depois dessa vaquejada, meu amigo, foram 9 longos anos entre namoro e noivado, indo e voltando para Currais Novos. Eu digo a você que era uma alegria imensa e uma tristeza maior ainda. Alegria imensa quando eu vinha e tristeza quando eu retornava. Então, acabava que eu dizia, meu Deus, quando é que isso vai acabar? Isso já no período de faculdade, Faculdade, né? A gente se conheceu, eu era estudante ainda de ensino médio, Rafael estava prestando vestibular para Direito. E aí a gente ficava nessa, ele com os compromissos lá e eu aqui. De certa forma, isso influenciou a área do direito também? Engraçado que essa história também sempre vem à tona. Doutora, a senhora escolheu direito por causa dele. Eu escolhi jornalismo. Eu fiquei na 3ª suplência de jornalismo da UFRN. Chamaram 2, não me chamaram. E eu queria trabalhar, Joriano, na Cruz Vermelha, lá ajudando o pessoal na África. Então, você veja, o meu trabalho era de cunho jornalístico para ajudar essas pessoas a fotografar e a entrevistar as pessoas para fazer esse trabalho. Aí, um dia, Rafael me disse, amor, se não fosse o jornalismo, você queria o quê? Eu queria o direito. Ele fazia, por que você não tenta? Eu dizia, porque eu não passo. Ele dizia, faça. Você não faz, faça. Aí eu fiz. Não passei na UFRN, também fiquei em suplência e passei na época na Estácio de Sá de Natal, que na época também era vestibular. A gente prestava vestibular tanto lá quanto na UNP. E aí na época as coisas eram muito difíceis, realmente, faculdade muito cara. E aí tive que me reportar a papai e a mamãe. Papai, passei na faculdade, o senhor pode custear aqui por um tempo, até que eu consiga um emprego e tal. E assim foi, e papai e mamãe sempre priorizaram a educação. É um sonho seu, minha filha, então a gente vai investir. E hoje está aqui essa pessoa que usa o Sala. Muito bem, então mais uma vez, só lembrando que estamos conversando com a doutora Taislena, ela que hoje, Currais Novense, reside aqui, faz um grande trabalho, presta grandes serviços a toda a nossa Currais Nova. Mas, doutora,
naturalmente que nós vamos passando de fase, o podcast, o povo pode traz a história do povo e passa dessa fase lá do conhecimento, da vivência, e chegamos numa fase que é a da convivência, que é o do relacionamento com o Dr. Rafael, e aí nós temos a sua primogênita, Alice, né, que veio ao mundo, é uma pessoa que com certeza no futuro vai estar aí presenteando Currais Novos também com bons frutos e bons resultados. Mas como foi receber a Alice na sua vida? Eu digo que a Alice foi um presente pra gente, né? Quando eu comecei a namorar com o Rafael, eu sempre tive o sonho de ser mãe. E isso preocupou a minha mãe, porque eu com 17 anos, eu dizia, ai meu Deus, meu sonho é ser mãe. Minha mamãe dizia, mulher, tenha calma. Agora não. Eu dizia, ai mamãe, mas eu sonho... As mamães vão se identificar, né? Mulher, tenha calma. Hoje eu me preocupo, né? Mas eu dizia, eu tenho um sonho de ser mãe. Mas ao mesmo tempo que eu tinha um sonho, eu tinha a responsabilidade de saber esperar. Então, eu sempre tive metas e sonhos construídos ao longo da minha vida. E eu sabia que se meu pai e minha mãe estavam investindo em mim, numa carreira ao qual eu tinha escolhido, eu precisava esperar as etapas se concluírem para eu ir galgando as outras. E assim foi com Lilice, né? 9 anos se passaram, aí vim morar aqui com o Rafael. No primeiro ano de casada, minha mãe já não aguentava mais, dizia, minha filha, aquele sonho de ser mãe, não apagou, não tem mais. Eu disse, mãe, tenha calma, que eu acho que eu tô me preparando. Minha mãe disse, 10 anos, minha filha, para se preparar. Eu acho que eu pedi tanto a Deus para esperar que tá esperando demais. E assim foi, né? A nossa programação foi ter Lilice, e Lilice veio. Ave Maria, foi um presente para as nossas vidas, porque ela é um ser humano incrível. Vocês que conhecem a minha rede social, que visitam lá, ela é o estouro, né? Ela e Gigi são as duas figuras caricatas desse Instagram. E aí uma proposta puxa a outra, né? Porque veio Lilice e Gigi. E Gigi, como foi Gigi, né? Gigi foi depois de 4 anos, né? A gente projetou a Alice e disse, não, agora vamos esperar um pouquinho, né? Porque Rafael queria, na primeira gestação, gêmeos. Graças a Deus, né? Não ouviu as nossas preces, né? Não, é porque ele não é a mãe, né? Se fosse a mãe, ele não desejaria gêmeos. Mas a mãe também doida, não queria gêmeos logo de cara. Meu Deus. Mas assim, Deus com seus planos me deu a Alice e depois a minha Gigi. Gigi veio depois de 4 anos também, o nosso maior presente. Eu achava que Gigi era menino, né? Queria um casal, mas como Deus sabe das coisas... Gigi se chamaria... Heitor. Gigi se chamaria Heitor. Então, Gigi, Heitor. Como Heitor não veio agora, Gigi, Giovana ficou para finalizar os projetos de filhos de Thaís e Rafael. Muito bem, doutora. Mas eu naturalmente, que um contexto traz outro, e Currais Novos, eu acho que todos os seus amigos e amigas, pessoas próximas a você em especial, eu não era tão próximo na época, mas acompanhava, né, a distância. Na época, nesse período, não havia uma rede social tão forte, né, onde o cotidiano das pessoas era mais exposto. Na verdade, havia menos exposição, mas já havia. Mas, notoriamente, eu considero, doutora, que existe uma Thaís Lena antes dos procedimentos cirúrgicos estéticos e de saúde, e uma Thaís Lena antes e uma Thaís Lena depois. Eu queria até porque você sabe que as pessoas que nos assistem, muita gente tem esse desejo, né, de melhorar sua autoestima, de buscar melhorias, e nós sabemos que a maternidade, para a mulher, ela traz muitos desafios. Um do desafio é a forma, um desafio é a questão corporal. E como foi para você ser jovem, passar por toda uma fase de diversão, de repente 2 filhas, ficar mais forte, ficar mais, de certa forma, numa realidade de insatisfação e lutar por esse seu direito, que hoje é ter, digamos, a sua autoestima, digamos, reatada. Vamos lá falar sobre o tema obesidade, né? Eu sei que você queria falar sobre obesidade, mas é um tabu para muitas pessoas. Isso. E eu falo claramente, abertamente. E aí, com todo o respeito, porque nós sabemos que tem pessoas que preferem ser e gostam de ser. Isso. Né? Ter a sua obesidade. Isso. E eu trato a obesidade, gente, bem direta. É doença. E até que a gente se conheça e se autodeclare doente, é muito difícil.
E foi difícil para mim. Foi difícil para mim porque eu tinha as atribuições da minha casa, do meu lar, do meu trabalho, da minha profissão, das minhas atribuições como esposa, como mãe. Então, isso acabou que afeta o nosso sistema como um todo. E afeta o nosso sistema como um todo de desorganizar o nosso sistema endócrino, o nosso sistema imunológico, o nosso sistema respiratório. Tudo afeta com a nossa obesidade, com os problemas que desencadeiam a obesidade, que eu digo muito que é um fator multidisciplinar, né? A obesidade não está só ligada à alimentação, a obesidade não está ligada só a problemas, a obesidade é um multifator que afeta a nossa saúde como um todo. E aí a gente se vê e se intitular e se assumir obesa é um grande fator. É um fator de você se reconhecer com um problema. E todo problema gera uma evidência. E você não quer estar em evidência negativamente. Sim. E isso me trouxe alguns problemas de aceitação. Porque aos olhos das pessoas, eu era uma pessoa feliz, eu era uma pessoa atleta, que eu corria lá em Hipólito. Hipólito, um beijo, viu, pra você que sempre cuidou de mim quando eu ia pra as maratonas, tipo Meia do Sol, corrida lá dos bombeiros. Quando o Hipólito chegava, eu tava 2 dias treinando. 2 dias da corrida, eu tava treinando. Ele disse, você é louca, você vai morrer. E eu dizia, confia que vai dar certo. Então, ele teve uma fase que eu me lembrei na corrida, que ele dizia, vinha Thaís e vinha Samu. E eu ficava procurando sempre atrás da Samu, se Thaís vinha dentro da Samu. Porque a todo tempo ele tinha essa preocupação como profissional, sim, de eu estar lá dentro e acometida desses fatores. Então, assim, eu me vi nessa situação e me reconhecer obesa e saber que eu estava realmente precisando de ajuda médica foi um divisor de águas. Então, quando eu fui procurar ajuda para querer realmente saber como eu estava fisicamente, e foi aí onde eu recebi o diagnóstico, né, de obesidade, grau 2 indo para 3, esteatose hepática, que é gordura no fígado, já estava com resistência à insulina, ou seja, pré-diabética, cardíaca. Então, assim, eram muitos fatores que estavam me levando a uma decadência que eu não poderia projetar mais minha vida há 1 ano, porque eu não saberia se eu estaria viva. Então, a minha opção era operar. Eu não tinha outra opção. Então, para mim, eu desdenhei muito da equipe médica, eu duvidei realmente de que isso realmente ia me trazer uma qualidade de vida. E hoje eu estou aqui contando a história. Talvez eu não estaria mais. Muito bem. E aí, Thaís, esse é um tema que é muito atrativo, até porque a obesidade é um problema social gravíssimo, né? Então, todos nós temos interesse. Como foi a dificuldade das questões operatórias? Quais foram as maiores dificuldades que Thaís enfrentou nesse período? Pronto. Quando eu decidi operar juntamente com a equipe médica, né? O médico fez, para você operar, você tem que perder 7 quilos. Eu fiz... descobrir a receita do bolo, né, amigo? Como é que você quer? Que se eu não consigo perder 2, 3, eu vou perder 7 quilos em 3 meses? Impossível. Ele fez, não, é possível. Você, com a ajuda da equipe multidisciplinar, você vai caminhando aqui. Então, você veja que a toda hora eu colocava em xeque o profissionalismo da equipe. E isso é justamente dessa aceitação e negatividade e negação que a gente tem de nós mesmos, né? Então, assim, com isso, essa preparação foi sendo feita. E é tanto que eu até desenhava do médico. Eu dizia... Doutor, eu vou até falar o nome dele, que é Hércules Albuquerque, né? Hoje é meu amigo, meu cliente, né? Essa proximidade nos tornou realmente muito, muito próximos. E ele dizia mesmo, você era a minha pior paciente. Então ele fala até hoje, você tinha tudo para ser a pior paciente. E hoje você foi a linha fora da curva. Você foi o nosso maior exemplo de superação. Parabéns. Você realmente foi algo que provou para todo mundo que o impossível era possível. E hoje você está aqui contando a história. E ele disse que vai, até o final da vida dele, me dar como exemplo, porque tem pessoas que chegam lá desacreditadas. Ele diz, siga aqui essa mulher, olha aqui como ela era, veja como ela veio para mim, veja como ela está hoje. E o mérito não é meu não, o mérito é todo dela. Porque realmente é uma mudança de chave. E aí você precisa realmente startar na sua vida. O que realmente importa? A sua vida, a sua saúde, ou o dinheiro, os problemas e tudo que desencadeia essa vida sucessiva de abrupto e que realmente leva você a essa linha contínua de você não conseguir parar e viver realmente para o que importa, né? Muito bem, estamos aqui, olha aí, uma lição muito importante recebida aqui através da doutora Thairlena, presidente da OAB, advogada e grande mulher correnovense. Amiga, naturalmente que toda essa proposição que você passou em sua vida, lhe levou por caminhos que hoje lhe faz atuar no ramo do direito em saúde. Isso.
como é essa atuação, explique aí a nossa população, porque muitas vezes a população não sabe que tem direito a determinadas questões no tocante à saúde e você pode nos ajudar nesse sentido. Dito isso, fui fazer a bariátrica, né? Quando cheguei, morria de medo de ter alguma complicação, porque a gente sempre vai pro pai, Google, pesquisar quais são as complicações que dá numa cirurgia dessa. Então, toda a vida a gente tirava dúvida com o profissional e a equipe, mas sempre tinha aquele medo. Então, o medo veio, queridos. Eu realmente tive uma complicação e que me fez passar por longos 25 dias internada e desses 25 dias, 3 longos dias na UTI. Então, assim, isso me serviu para tirar lições de tudo e de todos. Desde a equipe, a enfermeira, a técnica que estava lá comigo, trocando minha medicação, minha sonda, entubada, desentubada, e enfim. Minha mãe, meus familiares, Rafael também, minhas filhas. Então, isso desencadeou uma série de ensinamentos. E esses ensinamentos nos levaram a decidir traçar os nossos caminhos também no ramo do direito. Por quê? Porque no curso lá da internação, eu precisei de um procedimento cirúrgico. Fui 9 vezes para a sala de cirurgia, então fui sedada 9 longas vezes. E precisei de um procedimento cirúrgico e não tinha advogado especialista que a gente conhecia no nosso meio para que nos fornecesse esse tipo de demanda judicial. Então, você veja que foi na dor que eu conheci o amor pelo direito médico. Então, assim, depois que eu saí de lá, eu disse, eu preciso fazer algo por essas pessoas que estão aqui, nesses leitos de hospital, no leito de UTI, que precisa de um medicamento, de um insumo, de uma cirurgia, de um procedimento, e não tem profissionais preparados para arcar e segurar realmente essa peteca e representá-los no meio judicial. Então, foi aí que eu disse, eu vou me especializar, onde é que tem especialização? E começou essa busca, e hoje estou aqui, graças a Deus, trabalhando em prol, depois de me usar como cobaia, trabalhando em prol da sociedade, que é realmente o meu maior legado. Muito bem. Muitas vezes nós passamos por determinadas situações em nossa vida exatamente para que essa construção aconteça, para que ações como essa sejam encaminhadas. Mas, doutora, hoje a doutora Thaís Lena, especialista em direito médico, trabalha junto com uma equipe num grande escritório de advocacia aqui do município de Currais Novos, que é o MDSB Advocacia. Isso. E eu queria que você falasse um pouco dessa sua fase da vida, como compartilhar com seus amigos, como é trabalhar junto com essa equipe na advocacia, o que essa equipe pode ofertar para a nossa sociedade currais-novense hoje. Jorian, eu sou muito feliz em falar que uma andorinha só não faz verão. Eu costumo dizer isso sempre lá no escritório, né? Hoje nós somos em 12 pessoas trabalhando, fazendo com que o direito chegue a você aí, cliente, a você aí, sociedade que realmente precisa da tutela jurisdicional e não sabe a quem recorrer. E eu digo muito que a equipe só tem esse sucesso todo porque andamos juntos. Porque a partir do momento que um se dissipa, que um corre para o lado, que um vai buscar a sua individualidade, a gente deixa de ser equipe, a gente não soma, a gente divide. Então, em time que se divide, não se chega ao sucesso lá. Então, eu sou muito grata a toda a minha equipe e eu só sou esse sucesso todo no direito médico que o pessoal fala, tal, pela minha equipe. Então, um beijo a todos. Eu realmente não tenho palavras para agradecer o trabalho que a equipe desempenha lá. Não seria justo falar do MDSB Advocacia e toda aquela equipe maravilhosa sem citar nosso amigo, né? Nosso amigo, nós perdemos um grande amigo há cerca de 1 ano atrás, uma pessoa que para mim era uma grande referência, junto com a doutora Thaís e outros, mas essas pessoas são, e ele em especial era uma grande referência, em especial no direito administrativo, e nós infelizmente perdemos um diferencial. Deus sabe de todas as coisas, cada um de nós temos nossas missões, mas eu queria lhe perguntar naturalmente, em memória, o que você, Thaís, sente mais falta do nosso amigo doutor Adriano Brandão. Falar de Adriano é falar de luz, né? Ele era um dos maiores impulsionadores também da minha carreira. Quem chegava e perguntava, e aí, amiga, como é que tá? Eu lembro que ele batia na minha porta e disse, ei, gatinha, vem dançar na pisadinha? Então, assim, tem coisas que ficam na memória para sempre. Era um amigo de 20 anos, né? A gente se conhecia realmente desde a época que eu comecei a namorar com o Rafael. Então, nossa conexão realmente vinha de muitos anos. E o legado que Adriano deixou foi esse,
de força, de garra, de continuar o trabalho que realmente ele havia deixado conosco e dizer sempre, não parem, continuem. Não parem, continuem. Então, isso é o nosso maior combustível. De realmente, quando alguma coisa está difícil, dizer assim, isso, lembra o que ele dizia sempre, pra gente não parar. Então, a gente precisa continuar por ele, por nós, porque ele comprou essa ideia aqui também no escritório. Então, ele sempre vai deixar o pedaço dele aqui conosco. Então, vamos fazer jus, né? E como você disse, Deus sabe de tudo, Deus sabe de tudo. Porque sempre quem preparava as coisas e quem direcionava lá o escritório era ele. Então, tinha um motivo para ele ser esse cabeça e deixar realmente essa porta aberta para que a gente pudesse continuar esse caminho. Verdade, minha amiga. Nós sentimos muita falta dele, né? Porque era um cidadão que aglutinava opiniões fortes, porém corretíssimas. Demais. Verdadeiro em todos os posicionamentos e visionário, né? Sempre com proposições e ideias para nos ajudar. Infelizmente, perdemos e um dia vamos nos encontrar, com certeza. Mas, doutora, naturalmente, como não pode se parar, o sonho de Thaislena hoje? O meu sonho hoje, eu digo muito que a gente não pode parar de sonhar, né? Isso. Então, eu fecho um ciclo e já estou pensando em outro, completo um ciclo e já estou pensando em outro. Eu preciso, Jorian, devolver para a sociedade todo um fruto do meu trabalho que eu estou colhendo. Então, para mim, o meu maior sonho além de uma profissional que está se destacando no nosso mercado de trabalho, é conscientizar as pessoas de que nós precisamos realmente nos doar e garantir que essas pessoas elas tenham o melhor de nós. Os nossos serviços sempre cheguem e atinjam a essas pessoas para que elas realmente saibam a quem se reportar e como se reportar. E isso reflete na nossa vida pessoal, isso reflete também na nossa vida profissional. Você sendo uma boa pessoa, você é exemplo para os seus filhos, você está em conexão com seus amigos, você consegue caminhar lado a lado com seu marido, com seu companheiro, sua companheira, e você consegue colher bons frutos, porque os projetos eles são galgados há um longo tempo. E você, nessa caminhada, realmente fazendo um bom trabalho, você chega lá e conclui realmente seus objetivos e pode pensar em outros. Muito bem. Isso é a doutora Thaislena, nossa convidada de hoje do podcast O Povo Pode. Doutora, a gente já se encaminha para a reta final do programa. Eu quero já agradecendo a você, mas eu não poderia finalizar esse programa sem fazermos algumas reflexões e algumas falas importantes para algumas pessoas importantes. Papai Roseno é uma pessoa muito importante na sua vida, a gente nota isso. Se você pudesse agora, nesse momento, mandar uma mensagem de gratidão a Papai Roseno, o que é que você diria a ele? Maria, meu pai, meu pai é meu herói, né? É o herói da menina. Ele é a pessoa que está sempre com a gente, toda a vida. É o nosso motivo de orgulho, né? De que papai, ele deixou de ser, ele é técnico eletrotécnico e depois de ter formado todos os 3 filhos, foi se profissionalizar. Entrou na federal, como ele mesmo diz, e foi uma grande surpresa pra gente, uma surpresa positiva. Elétrica, né? Engenharia elétrica. E hoje está galgando aí, além do ramo dele de atuação profissional, galga aí, colhe os frutos dessa belíssima profissão. E agora vai ser o mais novo engenheiro elétrico lá da UFRN. Mais uma mensagem de gratidão para papai. Ah, sim, concluindo, né? Acabei falando do profissional e não falei do pessoal. Então, pai, queria aqui agradecer pela vida que o Senhor me deu, né? Que não tenho do que reclamar. Minha infância, minha adolescência, minha vida como mulher, né? Hoje, eu acredito muito que por trás de pais que estão realmente coerentes, existem filhos realmente que são criados e preparados para a vida. E nisso, tanto o senhor quanto minha mãe, Gleide, me preparou muito bem. Vamos aproveitar que era a próxima mensagem, era a mamãe. Pra realmente ser a mulher que eu sou hoje. Então, eu digo muito que entre idas e vindas, o meu pai e a minha mãe, eles acabaram que se anularam profissionalmente para que os filhos pudessem se projetar. E isso, hoje em dia, é muito bonito na nossa sociedade de hoje, Jorian, porque não existia competição, existia pais que queriam cuidar do futuro profissional dos filhos, né? E isso é muito bonito. É uma renúncia, é uma doação. O meu pai vendeu carro para pagar
a minha escola. Eu estudava no Colégio Nossa Senhora das Neves, então na época que ele trabalhava na mineração e que saiu, as coisas ficaram muito apertadas. Então a gente foi de um alto para um baixo. E quando a gente foi nesse interim, houve a dívida. E meu pai disse, eu vou abdicar do nosso carro, do nosso veículo, para quitar lá a escola das crianças. E assim, continuar os estudos dele lá, porque ele acreditava que a única forma dele de tornar todos os 3 filhos gente, seria com a educação. Então, é esse legado aí que eu sou muito grata e que realmente eu perpetuo com as minhas filhas, de proporcionar para elas o melhor do ensino, o melhor da educação, para torná-las gente que vá cuidar de gente. E isso aí não tem preço nenhum que pague. Então, pai, mãe, beijo. Amo muito vocês de coração. Muito bem. Recebendo aqui a doutora Taislena, e eu não poderia finalizar nosso momento sem destacar doutor Rafael na sua vida, né? Como você caracteriza a importância de doutor Rafael em sua vida? Rafael é um companheiro de todas as horas. Eu digo a ele sempre que nessa relação de amizade, de companheirismo, de marido e mulher, de profissionais, todo mundo diz assim, gente, como é que pode vocês passarem 24 horas juntos? Não é de endoidar, eu disse, gente, mas a gente passou 20 anos da nossa vida juntos. São 20 anos de trajetória. Então, assim, a gente sabe se respeitar, a gente sabe interpretar que o outro precisa do seu espaço e a gente respeita isso. A gente tem arranca-rabo, gente, porque a gente é marido e mulher, é carne, então tem. Mas os nossos problemas a gente resolve na nossa casa. Então, os nossos problemas profissionais existem também. E tem a época da farra, tem a época da diversão, tem a época da seriedade, né? Tem a hora. Mas eu digo muito que com companheirismo e querendo dar certo, a coisa anda. Muito bem. Hoje nós aqui recebemos essa currais-novense que não nasceu aqui, mas hoje é currais-novense, mora em Currais, dedica sua vida à sua família, ao seu trabalho e ao desenvolvimento também de nossa cidade, tem serviços prestados e com muita alegria, viu, minha amiga? Eu acho que a gente conversaria aqui mais uma hora, tempo, né? Na paz, porque conteúdo tem e eu não tenho dúvida que, se Deus nos permitir, doutora, vai ser muitos anos de construção social, de resultados para todo o nosso Seridó, Currais Novos e as cidades que puderem conhecer o seu trabalho, do Dr. Rafael, de sua família, de todos do escritório de advocacia. Eu quero lhe agradecer, amiga, por ter vindo aqui. Esse é um podcast que a gente tenta levar um pouco das pessoas em um mundo de muita artificialidade. Nós tentamos aqui levar histórias reais de transformação de vida, de lutas, né? E de pessoas que são currais-novense e não deixarão de ser, né? Então, nós ficamos muito felizes de recebê-lo. Eu quero lhe agradecer e abrir para as considerações finais. Eu que agradeço, Jorinha, a oportunidade, né? Esse podcast aqui que realmente está aproximando as pessoas, né, com a vivência de vida das pessoas, e dizer que eu sou gratidão por Currais Novos ter me acolhido como filha da terra, né? Eu digo que eu sou filha de cidadã currais-novense, porque eu recebi o título de cidadã, então eu sou currais-novense sim, estou aqui há 11 anos, resolvi fincar as minhas raízes aqui irei perecer, se Deus assim permitir, e falar do nosso protagonismo, né? Não só como advogada, mas também como a primeira mulher presidente da OAB, que aqui estou, né, por maioria eleita. Então, agradecer também à população de Currais Novos, a toda a advocacia do Seridó e Trairi, que confiou esse trabalho a uma mulher, né, que está à frente hoje da Ordem dos Advogados do Brasil. Então, isso para mim é uma honra e uma responsabilidade que temos no ser mulher e no nosso protagonismo. E falar também para as mulheres que nos escutam, que sejam protagonistas das suas vidas, protagonistas das suas histórias, que contem realmente as suas histórias nas mais diversas formas lindas da profissão a qual vocês atuarem, e realmente deem o seu melhor, porque vocês realmente sabem o lugar onde cada uma deve estar e aonde querem chegar. Então, um beijo e muito obrigada por essa oportunidade. Valeu, doutora Thaís. Esse foi o podcast O Povo Pode, nessa oportunidade com a doutora Taislena, presidente da OAB, uma mulher currais-novense com muita contribuição para a nossa cidade. Quero aqui agradecer a todos vocês que nos acompanham, seja através das nossas redes sociais, do canal do professor lá no YouTube, segue lá, vai lá no canal do YouTube, deixa like, subscreve, que toda semana a gente vai estar postando um vídeo novo e muitas informações. Doutora, muito obrigado. E a você, se
tem necessidade, tem encaminhamento, nos procura lá nas redes sociais, tá bom? Instagram do professor Jorian Santos, tem TikTok também, tem também a questão do WhatsApp, 9624-9773, entre em contato lá conosco, estaremos sempre à disposição de vocês. Finalizamos aqui mais um podcast e continuamos com nossa máxima. Se tem demanda, chama o professor.